Neste vídeo, referente ao aplicativo C7 Geo.2, vamos apresentar algumas funções de GPS que tratam da parte de medições, cálculos e navegação a ponto. Essas são as funções do aplicativo C7 Geo.2. Vamos abordar então as funções relativas a GPS. Outros vídeos já foram produzidos referentes à malha de amostragem e interpolação pelo inverso quadrado da distância. A função GPS medições tem por objetivo executar levantamentos de polígonos com cálculos de áreas e de linhas com cálculo de distâncias com o sistema GNSS do smartphone. Os processos de medição são por pontos isolados, waypoints, e por trajetos, com o registro da geolocalização em tempo pré-determinado em segundos. Com a ativação do GPS, é apresentada a acurácia, no momento da obtenção das coordenadas, e as coordenadas latitude, longitude e altitude. No processo de pontos, deve ser informado um código para o ponto e clicar em registrar ponto e assim ir alimentando o arquivo. No processo de trajetos, a cada intervalo de tempo, é feito o registro no arquivo GeoTXT informado quando da seleção do processo do levantamento. E, a partir do terceiro ponto, seja qual o processo adotado, é apresentado o número de pontos, a área em hectares e metros quadrados, do primeiro até o último vértice, bem como a distância percorrida entre os mesmos. Os dados de um levantamento podem ser salvos em arquivo GeoTXT, KML e CSV. Aqui exemplificando medição de áreas. Então, quando marcar o processo de levantamento, seja pontos ou trajetos, informar o nome do arquivo para armazenar os dados do levantamento. É um arquivo de log que vai registrando os dados. É um arquivo GeoTXT. As coordenadas geográficas, a partir do ativar recepção, são apresentadas em graus decimais, em graus hexagesimais, UTM e cartesianas, sendo que a altitude do local é expressa em metros. Seja um levantamento por trajetos ou por pontos, a partir do registro terceiro ponto, é informado sempre o número de pontos levantados, a área em hectares e metros quadrados, bem como a distância também percorrida entre o primeiro ao último ponto registrado. Outras funcionalidades nessa tela do aplicativo, em medições com GPS, é salvar em arquivo GeoTXT, diferente do arquivo de log, mas é o mesmo padrão de arquivo, salvar em arquivo CSV, salvar em arquivo KML do Google Earth. Com o botão Geo, mostra a posição atual do GPS em imagem do Google Maps. Restaurar, encerra os procedimentos efetuados e libera para novo levantamento. Cálculos, que vai ser a apresentação posterior, abre a tela de procedimento de cálculos com arquivos salvos em levantamentos. Na sequência, mostramos os procedimentos desta função de GPS medições.
A função cálculos, arquivo GeoTXT, acessa esse padrão de arquivo nas pastas do armazenamento interno do celular, coordenadas e pontos malha. Então pode selecionar uma dessas pastas. Apresenta em relação ao arquivo selecionado a área em hectares e metros quadrados, a distância do primeiro ao último ponto em metros, o número de pontos armazenados no arquivo. Os pontos do arquivo podem ser visualizados na imagem do Google Maps. O arquivo selecionado pode ser deletado da pasta, bem como pode ser compartilhado através de e-mail e de outros recursos como WhatsApp, Facebook. Aqui ilustrando o procedimento de seleção da pasta. O arquivo que for selecionado pode ser excluído através desse botão X. Também informando o e-mail, né, é possível de compartilhar esse arquivo GeoTXT em outras plataformas. Apresentando os procedimentos de cálculos com arquivos GeoTXT. A função navegação a ponto possibilita calcular a distância e o azimuth verdadeiro entre a posição atual do smartphone e um ponto informado. São três as condições que podem ser efetuadas para fazer a navegação. A partir de um ponto de um projeto de geopontos, que já mostramos em um vídeo, informar as coordenadas, digitar as coordenadas de um ponto qualquer em formato graus decimais, ou então selecionar um ponto de um arquivo GeoTXT salvo nas pastas internas, coordenadas e pontos malha. O primeiro procedimento é ativar o GPS do smartphone e depois informar o ponto de destino. Na sequência, será apresentado a distância e o azimuth e sobre a imagem é mostrando uma linha unindo esses dois pontos. Aqui essa tela mostra a navegação a ponto a partir de um projeto de geopontos. Então seleciona-se o projeto, o elemento do projeto e o ponto que faz parte, que é identificado por esse elemento. Então é apresentado na imagem a posição do GPS, a posição em ponto vermelho, e a do ponto geo, né, em verde, e uma linha unindo os mesmos. Também aparece a distância e o azimuth em graus decimais. Outro exemplo é a navegação a ponto através de um ponto selecionado em um arquivo GeoTXT. Quando seleciona o arquivo, é apresentado na imagem a posição de todos os pontos do arquivo identificados. Então, selecionando o ponto na relação, é apresentado a linha entre a posição local e o ponto selecionado, bem como a distância e o azimuth, conforme também visto no exemplo anterior. Exemplificando na sequência a navegação a ponto.